Jorge Jesus de volta ao Flamengo? Será que há essa possibilidade? Galvão Bueno revela conversa com Jesus quase todos os dias. E vocês vão escutar o que ele falou sobre uma possível volta do Mister ao Brasil, ao futebol brasileiro, especial ao Flamengo. Será que pode acontecer? Vamos falar também sobre Davi Luiz, hein? Que revelou aí sobre a situação dos 3 zagueiros, falou sobre enfrentar o Cano agora aí pela final do Campeonato Carioca e muito mais. Antes de mais nada, quero pedir você, meu amigo, você, minha amiga, que olha, chega sentando o dedo no like, se inscreva no canal, no botão vermelho aí de baixo escrito inscreva-se, e às 19h30 tem live aqui no canal e um bate-papo muito bacana. Conto com a sua colaboração, hein? Vem com a gente participar dessa resenha que hoje vai estar top. Beleza? Vamos lá. Vamos escutar o que o Davi Luiz falou e vamos ver o que o Galvão falou também aí. Vocês vão saber sobre a possível volta, o possível retorno do Jorge Jesus ao Mengão, ao malvadão queridão. E olha, o baixo assinado aí, as assinaturas aí de pedida a volta do Jorge Jesus não para de subir a cada dia, hein? Landim impressionado, Landim muito pressionado pelo retorno do possante Mister, minha rapaziada. Então vamos falar sobre isso agora. Davi Luiz falou aí sobre a situação dos 3 zagueiros e falou também sobre a questão do trabalho do Vitor Pereira, fez um resumo. Vamos escutar o que o Davi Luiz falou aí sobre esse início do trabalho do Vitor Pereira, jogar com 3 zagueiros e o que ele projeta, né, cara, para o futuro do Flamengo. Vamos escutar o Davi Luiz. Acho que tem que... As boas partidas, os bons momentos, como você tem falado, tem que coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol, há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito mais numa derrota do que numa vitória. Então eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Então tá aí, rapaziada, vocês escutaram o Davi Luiz falando, né, cara, sobre esse início do trabalho do Vitor Pereira. Ele também falou sobre a situação do Cano, né, cara, tem forma para marcar o Cano. Vamos escutar o que ele falou sobre a situação aí do jogador Cano do Fluminense, que vive uma fase muito espetacular. Os jogadores, a gente tem que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando se tem essa qualidade, e com ele não vai ser diferente. Agora vocês vão escutar aí o Davi Luiz falando, né, mais ainda sobre a questão dos 3 zagueiros aí, o que muda para eles, defensores dos zagueiros ali, jogar com 3 zagueiros, jogar com um volante que baixa ali. Escuta aí o que o Davi Luiz falou, né, explicou aí sobre a percepção dele sobre 3 zagueiros no Flamengo. Depende da forma que você quer jogar, depende se você quer jogar numa linha alta, numa linha baixa, depende de quem você vai defender. Depende do lado que você quer construir. Então, a gente entra num ponto aqui muito mais profundo que qualquer momento eu só responder algo para você concreto. Então, seria muito raso da minha parte te dar uma resposta que não é verdadeira. Então, há muitos outros aspectos que a gente se trabalha para, independente do esquema ou de quem a gente vai enfrentar. Então, tem muito mais coisa do que propriamente só dizer 3 ou 4. Então tá aí, galera. Vocês escutaram o Davi Luiz, né, cara, falando desse início do trabalho do Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira que tá repercutindo lá em Portugal. Vocês estão vendo aí, ó, o jornal A Bola de Portugal trouxe aí na sua matéria aí a fala do Zico, tá? Que está repercutindo muito lá em Portugal, justamente aí essa fala do Zico aí relacionada ao trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, né? Referência do Flamengo e Vitor Pereira, né? A direção premiou quem perdeu e desvalorizou quem ganhou. Então, cara, você vê aí a fala que o Zico, né? O Zico teceu algumas críticas, sim, ao Vitor Pereira. Então, o jornal fala lá sobre o Zico. Zico, antigo internacional brasileiro e referência no Flamengo, deixou críticas à direção do emblema do Rio de Janeiro por ter contratado o Vitor Pereira e desvalorizado o trabalho efetuado por Dorival Júnior. E aí pegou essa parte, né, da crítica do Zico ali, ele trazendo justamente isso que ele fala sobre que a diretoria premiou quem perdeu
e desvalorizou quem ganhou. O Zico deixa bem claro isso. Então a diretoria premiou quem perdeu, desvalorizou quem ganhou. Ninguém sabe o porquê o Dorival foi embora, completou o Zico aí. Uma crítica está repercutindo muito lá em Portugal. Então o trabalho do Vitor Pereira, meus amigos, minhas amigas, não vem repercutindo negativamente só no Brasil. Em Portugal, constantemente está sendo falado, está sendo lá abordado o trabalho ruim, até porque o Flamengo é um time que o Jesus pegou, fez um grande trabalho em 2019, foi acompanhado por muitos lá em Portugal e hoje todo mundo se olha para o Flamengo do Vitor Pereira e vê um Flamengo dentro de campo sem ideias. Um Flamengo que até agora não mostrou nada demais e até lá em Portugal já começou a repercutir negativamente o trabalho do Vitor Pereira aqui no Flamengo, tem sido muito ruim. Vamos falando sobre o Mister Jorge Jesus, eu quero falar sobre o Galvão, né, cara, que deu um recado aí sobre esse possível retorno do Jesus ao Flamengo. Vocês vão escutar o que o Galvão falou aí. A nação, e o Mister Jorge Jesus, hein? Será que volta ao clube de regata do Flamengo? O torcedor rubro-negro tá fazendo aí, né, aquele baixo-assinado, pedindo a volta do Mister. E o Galvão Bueno fez algumas revelações aí que não animou tanto a torcida do Flamengo, jogou um balde d'água, mas quem sabe as coisas não podem, né, mudar. Dentro do Flamengo a gente sabe que tem a resistência do Landim, do Braz, querem continuar com o Vitor Pereira, mas há uma pressão muito grande pela mudança, pela ruptura, por tirar o que até agora não mostrou e não tem dado certo. Galvão Bueno, participando do podcast do Flow, ele disse o seguinte: eu falo quase todos os dias com o Mister. Acho que ele não volta para o Flamengo. Eu tenho uma sensação que ele está pensando em seleção brasileira. O Jesus, ele mantém contato com alguns jornalistas constantemente. Benja é um dele, muito amigo do Jorge Jesus. E o Galvão também se aproximou muito, até porque o Galvão vive tecendo críticas, principalmente, a alguns treinadores. Ao Vitor Pereira também já criticou constantemente. E vem falando do Jesus também, direto. Só que ele deixa bem claro que, se ele não entrou a fundo, não quis revelar, só ele fala de uma percepção que ele tem. A gente não sabe se o Jesus já deixou abertamente para ele ali numa conversa de confiança, talvez, olha, o foco é esse, o foco é aquele. E o Galvão também sabe que os bastidores do Flamengo têm resistência, principalmente do presidente, que não quer a volta do Jesus, mas tem uma pressão muito grande, principalmente de apoiadores, tá? Pessoas fortes do lado do Landim, quer o Jesus de volta. É claro que, se colocar numa balança, Luiz, entre seleção brasileira e Flamengo, o que o Jesus escolheria? Eu acho que ele aceitaria a seleção. Ah, Luiz, aí é sacanagem, o cara preferia a seleção ao invés do Flamengo? Não, eu acho super natural, eu até aceitaria, que é o sonho do cara. Imagina pegar uma seleção brasileira, pra ele seria top. Agora, eu não tenho dúvida que, se ele tiver a oportunidade de retornar ao Flamengo, ele aceitaria. Olha, tem rubro-negros aí que tá comprando, meu irmão, essa ideia que não, tem gente achando que, se o Jesus voltar, ele vai fazer igual fez em 2019, isso, aquilo, não vai. Gente, eu não vou esperar que o Jesus faça um time o que aconteceu, mais título do que derrota. Isso, só maluco para acreditar numa lorota dessa. Agora, duvidar da capacidade técnica, tática, física, mental, do raciocínio que o Mister tem, o torcedor tá de brincadeira. Tem gente, meu irmão, usando isso como argumento para tentar falar, deixa o Vitor Pereira aí. Vitor Pereira tá mostrando nada no Flamengo. Uma coisa eu tenho certeza e coloco minha mão no fogo: se o Jesus chegar hoje no Flamengo, ele faz esse time jogar. O time vai melhorar, gente. Isso ninguém precisa ter dúvida. Olha o Fenerbahçe da Turquia jogando. Ele pegou o time horroroso do Vitor Pereira. Horroroso. Chamado de treinador do futuro. Vê lá como o time joga hoje. Vê lá o time do Vitor Pereira. E sabe o que ele fez? Levou o Arão e o Gustavo Henrique para melhorar o time do Vitor Pereira. E aí? Vai lá ver como joga o time do Fenerbahçe da Turquia. O time que era do Vitor Pereira. Olha o que o Jesus fez. Gente, imagina o Jesus com esse time do Flamengo. Imagina o Mister com esse time do Flamengo, com esses jogadores que o Flamengo tem.
Uma coisa é querer, o Jesus não vai fazer como fez em 2019, mais título do que derrota. Isso eu não acredito. Vai ter dificuldade? Terá dificuldade. Vai ter jogos que vai perder? Vai perder. Vai tomar nó tático? Vai tomar nó tático, porque o sarrafo também aumentou. Agora, que o Flamengo vai jogar bola com o mister, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvidas. Luiz, como é que tu pode garantir? Pelo treinador que ele é. Assiste o Fenerbahçe da Turquia, olha as ideias. Time de bola, saída de bola de pé em pé, marcação, pressão lá em cima com Gustavo Henrique Arão, hein? Marcando lá em cima. Jogadas ensaiadas de bola parada, tem tudo, pô. Tudo que nós não temos aqui, o Fenerbahçe tem. Sabe que o Fenerbahçe da Turquia tem um time melhor que o nosso? O elenco é melhor que o nosso? Não. Sabe o que tem? Treinador, comandante, um cara que sabe extrair e potencializar os seus jogadores. Coisa que o Vitor Pereira não está conseguindo. Para os amigos que é defensor do Vitor Pereira, nada contra, mas eu quero que vocês me falem. O Vitor Pereira tá fazendo algum trabalho bom no Flamengo? O trabalho é bom? As ideias é boas? Falta tempo, Luiz. O time do Dorival piorou. Eu concordo com o Zico. A diretoria premiou o cara que perdeu e desvalorizou o cara que ganhou. Trouxe um perdedor pro Flamengo, pô. O cara que veio é o perdedor. Luiz, mas o Vitor Pereira é muito mais treinador do que o Dorival, muito mais treinador que os treinadores brasileiros. Qual é a régua? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Imagina o camarada que se forma em medicina, sai da faculdade e se formou em medicina. E ele vai trabalhar de engenheiro, de administração de empresa, fica lá por 5, 6 anos. O que vai acontecer com esse cara quando voltar para a área dele de mercado? Ele vai ter que fazer o quê? Se atualizar. Por quê? Porque ele fez escolha errada. Ele sai de uma área e vai para outra. Por que eu estou falando isso? Quando o Vitor Pereira sai do Porto, de uma liga forte naquele momento, enfrentando adversário forte, com bons treinadores, as escolhas do Vitor Pereira foi ruim. Ele escolhe mercado que não potencializou o trabalho dele, as ideias dele, as convicções, a preparação. Ele vai pegar ligas muito mais fracas e muitas das vezes jogadores que não conseguia, como ele já falou, colocar as ideias deles em jogo. O que ele fez? Teve que se adaptar. Ou seja, tudo que ele tinha, ele perdeu. Imagina você, meu amigo, você, minha amiga que está nos assistindo, o Arteta, que vem fazendo um bom trabalho hoje, ganhar a Premier League e sair da Premier League e treinar o time chinês, ficar lá por 5 anos. O que vai acontecer com ele quando ele voltar para a Premier League? Vai ser o mesmo Arteta de hoje? Não vai. Por quê? Porque o adversário que ele pega, o Guardiola, o Klopp, daqui a pouco Liga dos Campeões, adversário e treinadores fortes, ele vai perder isso. O nível de concentração, de competitividade, o nível de preparação muda, gente. O que aconteceu com o Vitor Pereira é que ele parou no tempo. Os treinadores que ele enfrentava, ele deixou de enfrentar. Por quê? Porque a escolha dele foi ruim para o currículo dele. Ele sai de um trabalho excelente e vai para uma liga fraca. Jogadores que não tinham a qualidade que ele tinha no Porto e equipes que ele enfrentava no dia a dia não era o Benfica, não era o Sport, não era o Braga. Não era. Isso atrapalhou o processo. Pode ver que a volta dele, vai pro Fenerbahçe da Turquia, trabalho horroroso. Tu vai pro Corinthians, tu vê o Corinthians jogar, não é grandes dinâmicas. Não é nenhum trabalho mirabolante, trabalho que brasileiros fazem. E você vê hoje no Flamengo. Por quê? Porque ele perdeu o time de quando sai do Porto e a próxima escolha. O Everton Ribeiro, quando veio ao Flamengo, retorna ao futebol brasileiro, quanto tempo o Everton Ribeiro demorou para engrenar? Olha quantos jogadores vêm de mercado paralelo depois de um bom tempo, China, mundo árabe. Olha o tempo que esses jogadores precisam se adaptar ao nível de enfrentamento. Treinadores também passam por isso, não é só jogadores. O que aconteceu com o Vitor Pereira é que ele sai de um trabalho espetacular, só que o próximo passo dele foi ruim. Isso atrapalhou o processo de evolução do Vitor Pereira. É o que eu tenho como tese. Posso estar errado, posso estar errado. Mas olhando o que aconteceu na carreira do Vitor Pereira, eu acredito que a escolha do Vitor Pereira atrapalhou o processo de evolução.
Meus amigos, quero pedir que você deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante, compartilhe esse vídeo. E não esqueça que às 19h30 tem live aqui no canal. Saudações rubro-negras a todos.